Olá pessoal, a conversa de hoje é sobre tabela periódica. A tabela periódica é o resultado do esforço de muitos cientistas que tinham um objetivo, uma meta, que era organizar os elementos químicos. Na medida em que novos elementos eram conhecidos, aumentava a necessidade de colocá-los de uma forma mais eficiente, mais organizada, que facilitasse a escolha de elementos com base em certas propriedades. Observe que aí eu já tenho um certo número na tela de elementos espalhados e eu quero organizá-los. Hoje em dia são conhecidos 118 elementos, 98 naturais e 20 artificiais. Então, a história da tabela periódica é totalmente dedicada a isso, ao esforço de colocar ordem entre os elementos químicos. Observe, agora eu tenho uma imagem mais organizada. Eu agrupei os elementos utilizando alguma característica, alguma propriedade. Então a intenção é essa. Como é que eu posso agrupar? Vamos pensar assim, ó. Se eu encontrar uma forma de colocar próximos aqueles que são semelhantes, com propriedades próximas uns dos outros, e colocar certos grupos distantes de outros que têm diferenças marcantes entre esses grupos, isso é algo útil. Fica mais fácil eu escolher elementos químicos com alguma propriedade desejada, não apenas um, mas um conjunto de elementos. Então esse esforço, né, essa tentativa, resultou na construção da tabela como nós a conhecemos. Bom, isso não traz novidade nenhuma. Quando você, na sua prateleira, resolve organizar itens, objetos, conseguindo algo desse tipo, você está seguindo o critério, o conhecimento, a intenção, né, que direcionou os cientistas a construírem a tabela periódica. Né? Ou seja, colocar coisas próximas, coisas semelhantes próximas entre si, separando elas em nichos, né, conforme as suas semelhanças. Bom, vamos conversar um pouco sobre o histórico dessas tentativas que levaram, né, ao resultado dessa belíssima construção do pensamento humano. Em primeiro lugar, já nos anos 1800, um cientista, né, chamado Dobereiner propôs um modelo, uma organização que foi conhecida como Tríade de Dobereiner. Tríades vem de três, né? O que ele fez aqui? Ó? Ele observou que se ele organizasse os elementos de 3 em 3, agrupando-os com base em características comuns. Então ele encontrou, por exemplo, na época dele já eram conhecidos aqui, ó, por exemplo, lítio, sódio e potássio. E ele percebeu que esses elementos eram semelhantes porque todos eles formavam bases, formavam álcalis. E aí ele pensou no seguinte, eu posso colocar esses elementos que têm esse comportamento químico semelhante, colocando assim, ó, colocando-os na ordem crescente de suas massas atômicas. Então esse número aqui ao lado é a massa atômica. Né? Aquela massa sobre a qual a gente já conversou em aulas anteriores e que hoje em dia nós sabemos que a massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons. Mas obviamente que na época dele não era possível saber, não se cogitava esses conceitos. Mas a massa é algo simples de medir, você tem uma balança. Né? Então, através da medição da massa e de alguns cálculos que se faz, é possível obter a massa atômica. Então era conhecido a massa atômica do lítio, do sódio, do potássio, e ele pensou assim, eu vou organizar os elementos de 3 em 3. E ele conseguiu daí fazer uma previsão interessante. Ele percebeu o seguinte, ó, que o elemento que ficava no meio, a massa dele era a média aritmética das massas dos demais elementos. Se você somar 7 mais 39 dá 46. Fazendo a média, dividindo por 2, dá 23. Então ele conseguiu perceber que se ele agrupasse de 3 em 3, a massa do elemento que ficasse no meio era a média aritmética das massas dos elementos que estavam nos extremos. Da mesma forma, ele agrupou elementos que tinham uma característica química semelhante de formar sais. O cloro, o bromo e o iodo formam sais. Né? Então, novamente, ó, o elemento do meio, que é o bromo, a massa dele é a média aritmética dessas aqui. Ó. Se eu somar 35,5 com 127, dá algo próximo de 160, cuja média, dividindo por 2, é 80. Né? Então eu consigo aqui, novamente, né, considerar que a observação dele, a organização que ele propôs, ajudava, permitia fazer uma previsão acerca da massa do elemento intermediário. Beleza, isso funcionou bem quando você agrupava 3 elementos, mas rapidamente, em outras tentativas, isso falhava enormemente, mostrando que esse não era o melhor critério de organização. Depois dele, já nos anos 1862,
surge aqui um francês chamado Champ-Courtois, que propõe um outro modelo curioso, porque ele dizia o seguinte, ó, se eu pegar os elementos químicos conhecidos e colocá-los na espiral de um parafuso, por isso parafuso telúrico, né? Parafuso, porque observe a espiral do parafuso aqui, aqui está a espiral aqui, ó, né? Em torno desse cilindro aqui, ó. Então veja só, se eu organizar os elementos em torno dessa espiral, aí eu vou colocar os elementos conhecidos aqui, ó. E depois eu traçar linhas que sejam verticais, eu vou observar que os elementos que são cortados pela mesma linha são elementos parecidos, elementos que são semelhantes entre si. Então eu posso agrupá-los baseado nas semelhanças entre eles. Beleza, então observe que novamente, né, é uma ideia de agrupar de 3 em 3. A gente observa que isso correspondeu com o modelo de Dobereiner, quando, por exemplo, você vê lítio, sódio e potássio ficando juntos, e isso aqui já tinha sido previsto por ele, né? Então, tinha uma relação, né, com o modelo anterior. Entretanto, novamente, né, isso funcionava bem até um certo ponto, mas adiante o modelo apresentava falhas tais que era proibitivo continuar utilizando. Surge um outro, um inglês, chamado Newlands, em 1863, apenas um ano depois do modelo da organização proposta por Champ-Courtois. Ele diz o seguinte, bom, não é bem assim, não é bem organizar de 3 em 3, mas sim de 8 em 8, porque os elementos químicos têm esse padrão de repetição parecido com as notas musicais, por isso que é conhecido como oitavas de Newlands. Porque assim, ó, observe as notas musicais, né? Quando você vai do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, na oitava você volta para o primeiro. A ideia aqui, né? Seguindo as notas, quando eu chego no Si, eu volto para o Dó. Então ele disse assim, ó, a organização não deve ser feita de 3 em 3, e sim de 8 em 8. E aí ele teve algum sucesso com esse modelo, e novamente observa, olha quem surge aqui, ó. Lítio, sódio e potássio, lítio, sódio e potássio. Então isso se confirma, né? Aquela organização mostrando que, poxa, esses elementos realmente são semelhantes entre si. Então qualquer tentativa de organização deve deixá-los próximos. E a tentativa de Newlands também foi bem sucedida nessa configuração, né? Nessa ideia. Ok, mas novamente o modelo funcionava até um certo ponto, descobria-se novos elementos. Quando tentava se encaixar nessa ideia, deixava de funcionar e era necessário abandonar essa forma de organizar. Mas o espírito que motivava essa intenção de construir algo que fosse eficiente realmente não deixava de existir. E aí, pessoal, surge depois, né, um desses gênios aí que pisa no planeta Terra de 100 anos, né? Surge aqui o russo, o Dmitry Ivanovich Mendeleev, em 1869, que propõe um modelo que esse sim vai servir de base para a nossa tabela, né, que depois evolui para o que nós conhecemos como a tabela atual. Veja só, chamando a atenção para o primeiro aspecto, todos os modelos anteriores usavam como critério a ordem crescente das massas atômicas. Você vê que todos eles, né, empilhavam os elementos seguindo as massas, que era um conceito conhecido, né? Então, o que diferenciava bem um elemento do outro era a massa atômica dele realmente era diferente. Isso era bacana. Havia alguns problemas às vezes, né? Porque às vezes tem isóbaros, né? E os isóbaros têm a mesma massa, ou massas muito próximas, e são elementos diferentes. Aí quem eu coloco na frente? Mas isso é uma outra questão que surge depois. Mas veja só, olha só a ideia de Mendeleev. Ah, sim, quero enfatizar o seguinte. Um outro cientista alemão criou um modelo muito parecido com o de Mendeleev, sem conhecê-lo, sem que tivessem trabalhado juntos, de forma totalmente independente. Um alemão chamado Lothar Meyer. Então a gente tem que render homenagem a ele também e dizer que esse modelo não é só de Mendeleev, né? Mendeleev ele recebeu o lucro, né, da criação do modelo, né? Mas na verdade a gente tem que também destacar que esse outro cientista teve um pensamento semelhante e deve ser igualmente respeitado por isso. Então veja só, então qual é o pensamento de Mendeleev? Ele disse assim, ó, bom, eu concordo que nós vamos colocar lá na ordem crescente das massas atômicas, que é a grandeza que realmente caracteriza bem o elemento químico. E vou colocar assim, ó, vou empilhar os elementos. Ó. Observe que está na ordem crescente das massas atômicas, 9.4, 11, 12, 14 e assim sucessivamente. Agora observe que ele chegava a um certo ponto em que ele abandonava essa coluna em que ele vinha e pulava para cima. Poxa, por que esse elemento que é o 24, por que ele veio para cá? Por que ele não continuou na sequência aqui? Empilhando os elementos, né, numa sequência aí, crescente das massas atômicas. Porque ele só o critério que ele adotou. Ele pensou assim, ó,
eu vou colocando, eu vou empilhando na ordem crescente da massa. Mas quando eu encontrar um elemento químico que seja muito parecido com o outro, eu vou colocar um do lado do outro. Então observe, por que o magnésio Mg, ao invés de vir aqui para embaixo do sódio, 23, 24 na sequência, ele colocou do lado? Porque ele viu que o magnésio era muito parecido com o berílio. Aí toda vez que ele encontrava uma correspondência de semelhança, esses elementos têm uma coloração parecida, esses elementos têm uma resistência parecida, esses elementos têm bom, diversas características, uma coloração parecida. Né? Então, se é assim, eu vou colocá-los lado a lado. Então, eu vou empilhando elementos. Quando eu encontrar dois muito parecidos, eu alinho um com o outro. E assim ele foi fazendo. Novamente, eu segui o magnésio, 24, alumínio, 27,4, 28, 31. Tá. Chegou no 75,6, aí aqui ele interrompeu essa linha, porque observe aqui, ele encontrou aqui, por exemplo, o zinco. O zinco vinha aqui, 65,2. Por que ele botou do lado aqui? Sendo que o zinco ele deveria entrar aqui no meio, aqui mais ou menos, entre os 60 e os 75 e pouco. Ele botou aqui porque ele viu o zinco se parece muito com o magnésio. E aí, pessoal, a ideia era essa. Ele seguia a sequência, empilhando os elementos pela ordem crescente das massas, mas quando ele encontrava parecidos, não, esse aqui não vai ficar embaixo, vai ficar lado a lado, porque eles são muito parecidos. E aí, usando essa estratégia, ele encontrou aqui, por exemplo, lado a lado, de novo, lítio, sódio e potássio, igual aos modelos anteriores. Aí ele encontrou também cloro, bromo e iodo, era também um resultado que Dobereiner já tinha observado. E encontrou várias outras, mas ele conseguia aqui, na medida em que novos elementos eram descobertos, não criava aquela situação limite, que era necessário abandonar o modelo. Pelo contrário, o modelo dele era confirmado de que assim funcionava bem quando eu segui essa estratégia. Então a estratégia dele foi bem sucedida. Bem sucedida a ponto de ele fazer algo que foi realmente incrível, que foi o seguinte, observe esses dois elementos químicos aqui, o de massa 68 e 70. Observe, ele colocou uma interrogação aqui do lado. O que isso significa? Olha só, quando ele colocou o zinco, que era muito parecido com o magnésio daqui do lado, e depois o elemento arsênio do lado do fósforo aqui do lado, ele disse, poxa, esse salto aqui de 65,2 para 78, isso não pode acontecer, esse é um salto muito grande. Então esses dois elementos químicos que ainda não são conhecidos, por isso a interrogação, esses elementos ainda não eram desconhecidos, ainda não tinham sido descobertos, mas ele falou assim, esses elementos um dia no futuro alguém vai descobrir. E eu vou dizer para você mais, esse elemento quando for descoberto vai ter a massa 68, ele vai ser, se ele é parecido com alumínio, ele vai ter a coloração tal, ele vai ter a resistência mecânica tal, ele vai ter... Então ele dizia tudo o que ia acontecer. Ou seja, ele é capaz de fazer predições, como se ele tivesse uma bola de cristal na frente dele. Basicamente ele é capaz de prever o futuro, quando ele dizia o que ainda ia acontecer. Então essa estratégia dele foi tão bem sucedida que ele conseguiu fazer previsões e registrava tudo isso. Um dia vão descobrir, vai ter massa tanto e vai ser assim, assim. Redigia um documento quando os caras no futuro descobriam, olha, Mendeleev estava certo, olha, Mendeleev estava certo. Então, daí a importância, e quando um bom modelo é criado, sempre ele permite fazer previsões. Essa é uma característica de bons modelos científicos. Então, ele descobriu essa situação, e isso aqui é o que motivou ao que a gente chama de lei periódica. Ou seja, eu posso organizar os elementos e vai ter uma repetição. Se eu sigo aquela sequência, eu consigo encontrar similaridades entre eles. Tá? Então, seguindo a ordem crescente das massas atômicas e alinhando quando eu encontro coisas que são muito parecidas, isso me permite fazer previsões, porque as coisas não vão aos saltos, elas têm um período, uma sequência, elas têm uma direção. Tá? Então, várias propriedades, chamadas propriedades periódicas, estão embasadas nessa lei. Tá? Esse assunto de tabela periódica não se esgota nessa aula. Várias das propriedades dos elementos se discute, a gente percebe exatamente essa ideia sempre presente, a ideia da lei periódica. Então, modelo de Mendeleev, modelo bem sucedido, e é o modelo que motivou o que a gente chama da tabela periódica atual. Nossa tabela está embasada nessa ideia. Mas ela evoluiu, claro, E essa aqui é a configuração que nós temos da tabela periódica hoje, com 118 elementos, sendo que o mais simples é o hidrogênio e o mais complexo é o organessônio. Veja só, então focar aqui agora. Quais são as principais características da tabela periódica atual? Primeira, a tabela periódica atual não está organizada na ordem crescente das massas atômicas,
como todas as outras, inclusive a de Mendeleev estava. Por que não? Por causa do problema dos isóbaros. Quando eu encontro isóbaros, as massas são iguais. E agora, quem eu boto na frente se eu estiver usando a ordem crescente das massas atômicas? Por outro lado, o número atômico não. O que é número atômico? Lembre-se aí, é a quantidade de prótons dentro do núcleo. Né? Claro que esse conceito só surge muito depois. E aí, essa é a característica que diferencia elementos químicos. O que diferencia um elemento químico do outro é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, ou seja, o número atômico. Então, eu não tenho como ter dois elementos químicos com o mesmo número atômico. Então, eu nunca terei o problema que eu tenho quando eu considero massas, né? Problema esse denominado os isóbaros. Ok. Qual é a segunda característica importante da tabela periódica? Ela está dividida em linhas e colunas. Ela tem 7 linhas, né, contando aqui, do hidrogênio até o frâncio, e tem 18 colunas, contando aqui, desde a coluna que começa com hidrogênio até a coluna aqui final dos gases nobres, começando com L. Então essa é outra característica, é dividida dessa forma. Beleza. Pessoal, então agora eu quero dar foco no seguinte. Vamos pensar agora por que é que essa organização da tabela periódica é tão importante. Por que ela tem essa cara, ela tem essa configuração que você está vendo aqui. Então eu vou convidar vocês agora a nós observarmos aqui essa primeira coluna que tem 7 elementos químicos, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E nós vamos fazer a distribuição eletrônica por subníveis, né? Vimos isso na aula passada, utilizando o diagrama de Pauling, para todos esses elementos. Vamos observar o que a tabela periódica pode revelar acerca da estrutura da distribuição dos elétrons dos elementos químicos e, consequentemente, como é o seu átomo. Vamos pensar nisso aqui. Então, primeiro, pequenininho aqui, hidrogênio, número atômico 1, 1s1. Depois, o lítio, ele tem número atômico 3, 1s2, 2s1. Lembrando, né, que se eu tenho 3 prótons aqui no número atômico 3, eu tenho 3 elétrons, eu estou distribuindo os 3 elétrons aqui. Se você não assistiu a aula sobre distribuição eletrônica, recomendo que você pause esse vídeo e vá visitar a aula, porque senão você vai se perder um pouquinho nesse momento daqui para diante. Beleza, o sódio tem número atômico 11, se eu somar os vermelhos aqui, vai somar 11. Continuando, o potássio, a distribuição está aqui. O rubídio, que tem número atômico 37, está aqui a distribuição. Depois o césio e, por último, o frâncio. Está aqui a distribuição dos elementos de toda essa coluna, a primeira coluna da tabela periódica. Olhando para essa sopa de letrinhas aqui, você consegue ver algo em comum entre esses 7 elementos químicos? Claro que está difícil, né? Eu vou ajudar você. Primeira coisa que eu vou fazer é, lembrando que são 7 linhas, eu vou numerar as linhas aqui de 1 até 7. Beleza. Vamos continuar olhando. Para ajudar ainda mais, eu vou destacar algumas dessas configurações. A última, sempre a última. Eu peguei a última aqui sempre, do 1 até o 7. Olha só que curioso. A camada de valência, que é a última camada da eletrosfera de um átomo, ela vai de 1 até 7 na sequência, igualzinho às linhas da tabela periódica. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que o número da linha ocupada pelo elemento me fala o quê? Qual é a camada de valência dele. Olha que coisa bacana. Então eu posso dizer que o rubídio, por exemplo, a camada de valência dele é a camada 5, ou seja, a última, esse átomo aqui, o átomo do rubídio, ele só tem 5 camadas na sua eletrosfera. O hidrogênio, que está na linha 1, só tem uma camada. O lítio tem 2, ou seja, o número da linha ocupada pelo elemento corresponde ao número de camadas. Quantas camadas tem no seu átomo? E ainda mais, né? A última camada qual é? Essa última camada é extremamente importante, pessoal. Para eu entender ligações químicas e uma série de coisas, eu preciso entender a camada de valência, que é a última camada. É na camada de valência que você faz ligação química. Mas esse é tema para o futuro. Tá? Então veja só, primeira observação da máxima importância. Olha como a tabela periódica é reveladora de algo significativo para os átomos. Então só de olhar para a tabela eu já consigo imaginar como é o átomo dele. Olha o átomo de hidrogênio, só tem uma camadinha, ele é miudinho. Olha o átomo de frâncio, tem 7 camadas, ele é enorme, entre aspas, né? Se comparado com o átomo de hidrogênio. E eu estou vendo isso aqui na distribuição eletrônica. Então, primeira informação relevante. Veja mais, o que mais você consegue ver aqui? Observe, se eu estou vendo aqui o número aumentando de 1 a 7, olha o que está acontecendo com o subnível. Todos eles terminam com o subnível S, e no subnível S eu tenho apenas um elétron. Olha que bacana. Todo mundo que está aqui só tem o subnível S com um elétron.
Então eu posso dizer que todo mundo que está nessa coluna ele é do tipo NS1. Esse N aqui, ó, interprete ele como sendo o número da linha. Então observe, se eu quiser saber quem é a camada de valência do sódio, por exemplo. A linha do sódio é 3. Aí esse N aqui vai ser 3, então vai ser 3S1. Observe esse não é aqui, ó, o sódio 3S1. Então eu já sei quem é a camada de valência dele, que é a camada 3, é a linha dele. E como ele está nessa coluna, ele é S1, ele tem um elétron de valência. Essa informação é importantíssima. Tá? Se eu pegar o césio, poxa, o césio ele está na sexta linha, o átomo dele tem 6 camadas, 6 níveis. Tá? É um átomo grande, né, digamos assim. E observe, na última camada dele, na camada de valência, só tem um elétron. No subnível S, um elétron de valência. Então eu já consigo imaginar a última camada e eu quero enfatizar. Essa última camada é importante, tá? Para que tudo que a gente vai conversar no futuro próximo. Beleza. Então observe, seguindo esse padrão, se aqui, pessoal, essa coluna toda é S1, essa segunda coluna aqui seria o quê? S2. Então olha só, é revelado pela tabela periódica. Se você fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos da segunda coluna, igualzinho nós fizemos aqui, ó, do hidrogênio até o frâncio, se você fizer do berílio até o rádio, você vai ver que todos eles terminam aqui, ó, com S2, S2. Então se eu pegar, por exemplo, o cálcio e quiser saber quem é a camada de valência, ela vai ser do tipo NS2. Quem é N? O número da linha. O cálcio, qual é a linha dele? 4. Então vai ser 4S2. Aí já sei, a camada de valência é 4. E tem 2 elétrons na camada de valência. Fechou. Beleza? Agora veja. Então se aqui é tudo S1, aqui é tudo S2, pessoal, eu quero agora pular lá para o outro lado da tabela periódica. Eu vou esquecer esse blocão aqui por enquanto, ó, esse miolo da tabela. Esse miolo aqui tem um comportamento diferente. Esses não são elementos representativos do que a tabela tem para mostrar. São elementos que têm um comportamento transitório, por isso são chamados de elementos de transição. Então, por enquanto, eu não quero falar deles. A conversa de tabela periódica não para por hoje. Tem muita coisa que a tabela revela, tá? Mas eu não quero falar desse blocão aqui, ó. Então eu vou sair daqui, ó, e vou pular lá para o outro lado, para essa ponta de cá. E aí, o que eu vou fazer? Se eu fizer a distribuição eletrônica de todos esses elementos, olha o que a tabela vai me revelar, que todos eles são assim, ó, NS2, onde acabou aqui, e vem o NP1. Observe. Depois do subnível S vem o quê? Subnível P. Se não viu, veja a aula passada, importante. Então veja, todo mundo aqui, pessoal, termina com P1. P1. Lembra como é que é o P1? Subnível S ele tem uma região esférica em torno do núcleo, onde pode caber no máximo 2 elétrons. Né? Beleza. Agora, quando depois eu passo a ter outras formas, outros orbitais, mas eu quero falar para você para ser simples aqui, ó. Quer dizer, você que todo mundo que está aqui vai ter a configuração NS2 e NP1. Se você fizer a distribuição, você vai ver isso. Se aqui termina com NP1, olha aqui como é que vai ser: P2, P3, P4, P5 e P6. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o enxofre, símbolo S, né? Se eu quiser saber quem é a camada de valência dele, ó, é o N que ele tem aqui, ó, é o N dele. O N dele é o quê? O número da linha. Vamos puxar para cá, ó, a linha dele é a linha 3, então ele vai ser o quê? 3S2, 3P4. 3S2, 3P4. Viu? Então, ó, a configuração eletrônica da camada de valência dele será 3S2, 3P4. O que significa o quê? Que eu tenho camada de valência 3, porque é o número da linha, e elétrons de valência eu tenho 2 mais 4, 6. 6 elétrons de valência. Ou seja, na última camada do elemento enxofre, a última camada é a terceira camada, né? Eu tenho 6 elétrons. Isso é extremamente importante para fazer ligação. Se eu pegar, por exemplo, o criptônio, que é um gás nobre, né? Tá aqui, ó, criptônio Kr. Como é que é a configuração da camada de valência dele? NS2 e NP6. Quem é o N? Aí eu puxo cá para a linha. Ó. A linha dele é 4, então ele vai ser 4S2, 4P6. Então a camada de valência é a camada 4, que corresponde ao número da linha, mas os elétrons de valência quem são? 2 mais 6, 8. Tem 8 elétrons de valência nessa camada. Então o que eu quero chamar a atenção? Que o número da coluna corresponde aos elétrons de valência. Então, nessa primeira coluna, eu tenho 1 elétron na camada de valência. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, até 8 elétrons na camada de valência. Percebe? Isso tudo revelado pela tabela periódica. Então, a partir de agora, fica simples para mim. Ó. Se eu pegar aqui, dessas duas colunas, ou das colunas de cá, pegar qualquer elemento, eu não preciso mais fazer distribuição eletrônica para responder o que é relevante,
que é a camada de valência e os elétrons de valência. Não preciso mais fazer. Vamos fazer mais um teste? Vamos pegar qualquer um aqui, ó. Sorteei e peguei o arsênio. O arsênio, ele vai ser NS2 e NP3. Quem é N? Vou puxar para cá, ó. É 4. Então ele vai ser 4S2, 4P3. O que vai me ajudar a dizer o quê? Que a camada de valência é 4 e quantos elétrons ele tem? 2 mais 3, 5 elétrons na camada de valência. Massa. Era isso que eu queria entender. Certo? Então, por enquanto, ó, eu já falei, né? Eu quero apagar esse blocão aqui, ó. Não quero falar dele no momento, no futuro. Agora vamos focar no que é representativo, no que é mais importante. Então, a observação que eu coloquei, observe que essa coluna aqui, ó, todo mundo tem a mesma configuração na camada de valência. Essa coluna também, a mesma configuração, excessivamente. Pessoal, é isso que faz com que os elementos de uma mesma coluna sejam parecidos entre si. É porque a camada de valência deles é igualzinha. Só muda qual é a camada, né? Se é a primeira, se é a segunda. Mas quantos elétrons de valência eu tenho ali, é igual. É isso que faz com que o comportamento químico dele seja parecido. É ter uma camada de valência com a mesma quantidade de elétrons. Então, o que eu coloquei na observação? Elementos de uma mesma coluna têm propriedades semelhantes, pois tem a mesma configuração na camada de valência. A camada de valência aqui tem configuração S1, aqui S2, aqui N2P1, N2P2 e assim sucessivamente. Então é isso que faz com que os elementos de uma mesma coluna sejam parecidos. Olha aquele objetivo que nós tínhamos lá desde o começo das tentativas de organizar os elementos, né? E que fosse eficiente para que eu pudesse encontrar os elementos de uma forma, assim, os parecidos próximos, né? Esse é o objetivo principal. Então os caras entenderam que o que é que faz os elementos químicos terem um comportamento químico parecido? É eles terem uma camada de valência parecida, ou seja, uma quantidade de elétrons na camada de valência igual. Isso é fundamental para os elementos fazerem reações químicas. Tá? Beleza. E isso é tão importante que cada coluna ficou conhecido como família. Ó, dentro de uma mesma família todo mundo não é parecido? Aqui também. Dentro de uma mesma coluna ou grupo, eu posso dizer que eles formam uma família. E essas famílias têm nomes. Olha como é que os caras fizeram. Todo mundo que está na primeira coluna é uma família que ele chamou de família dos metais alcalinos. A segunda é uma família que eu chamei de metais dos alcalinoterrosos. A terceira é uma família que eu chamei de grupo do boro. Por que eu chamei de grupo do boro? Porque o primeiro elemento é o boro. O próximo aqui, ó, eu chamei de família do grupo do carbono. Por que eu chamei de grupo do carbono? Porque o carbono é o primeiro elemento. Sendo assim, quem é esse grupo aqui? Grupo do nitrogênio, porque o primeiro é o nitrogênio. Esse aqui quem é? Não é o grupo do oxigênio, não é. São os calcogênios, ó, mudou, tá vendo? Não é o grupo do oxigênio, calcogênio. E esse aqui quem é? Não é o grupo do flúor, são os halogênios. E esse último aqui são os tais gases nobres, ok? Então, pessoal, nesse primeiro momento era isso que eu queria comentar. A tabela periódica é um assunto que se estende, mas o que é mais importante e revelador é que a tabela periódica é uma organização, uma forma de organizar os elementos que me faz ver o átomo do elemento químico. Porque no número da linha eu consigo dizer quantas camadas ele tem, né? E eu sei que a última camada é a camada de valência, mas também me permite dizer pela coluna como é a configuração dessa última camada, quantos elétrons ele tem ali. Eu adianto para você, vou dar um spoiler aqui, né? Essa informação é absurdamente importante para fazer ligações químicas, que é coisa que nós vamos conversar no futuro próximo. Beleza? Então ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Se dúvidas, registre, na medida do possível nós vamos resolvendo, explicando, comentando, né? E, novamente, né? Aquela fala do finalzinho que não pode faltar. Se foi útil para você, se inscreva. Se for útil para você, pode ser útil para mais alguém, divulgue o canal e isso ajuda a gente a continuar a trabalhar e a produzir conteúdos na medida do possível, né, de qualidade para vocês, tá? Beleza? Até uma próxima oportunidade.